Olá pessoal, eu sou Carlos Correia Santos, eu sou terapeuta multidimensional, eu sou psicopedagogo, musicoterapeuta e psicanalista em constante formação. E já que virou uma série, esse é o terceiro episódio do BBB no Divã. É uma série na qual eu estou aproveitando esse programa de massa, que é o Big Brother Brasil, na sua edição 21, para conversar com vocês sobre situações de saúde psíquica, saúde emocional, saúde mental. Eu pego situações que estão acontecendo ali no programa, que acabam explodindo em repercussão, e quando essas situações inferem em questões de saúde psíquica, mental ou emocional, eu trago aqui para a série e faço aquilo que a gente chama de psicoeducação. Nesse episódio eu quero aproveitar o que está acontecendo com o Fiuk dentro do programa. O Fiuk, filho do Fábio Júnior, ele acabou sendo apontado pelo público como alguém que estava estranho ali dentro, usar uma palavra um tanto antiga, sorumbático, esquisito, apático. Então a produção, a equipe do Fiuk veio a público confirmar que sim, ele é diagnosticado com TDAH, ansiedade e depressão, como vocês podem ver aí nesses prints que foram, nesses prints de mensagens que foram publicadas no perfil oficial do Fiuk, no Instagram e no Twitter. Bem, gente, eu acho que isso traz pra gente a possibilidade de falar sobre esse terreno que é extremamente importante de ser falado, que é TDAH, ansiedade e depressão. Primeiro explicando que o TDAH, per si, ele não é um tema de diagnose e intervenção específico da psicanálise, né? A gente não vai intervir especificamente no TDAH no ambiente psicanalítico. No entanto, nós vamos intervir sobre as inferências que estão no entorno do TDAH, que é uma circunstância realmente que demanda um olhar muito delicado e muito carinhoso. E como eu também sou psicopedagogo, eu também sei dos impactos disso, por exemplo, na juventude, no ambiente escolar, no desenvolvimento educacional. Eu tenho pacientes com TDAH. Né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa começar situando o que é o TDAH, né? Porque tem muita gente ainda que acha que o TDAH é porque é só uma agitação, é só excesso de energia, que não é nem nada de grave, que não precisa de toda essa preocupação, e não é bem assim. Né? O TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né, ele é um transtorno neurobiológico, né, é um assunto muito delicado, né, ele tem causas. Bem, as causas são ainda de todo imprecisas, mas há um apontamento geral para entender que se trata de um quadro clínico com causas genéticas. É importante aqui também frisar que o segmento clínico que cuida com maior acuidade do TDAH ou é a psiquiatria ou a neurologia, né? Então, claro que também nós, psicanalistas, vamos cuidar das inferências, como eu falei, eu vou explicar já sobre elas, e também os colegas psicólogos também têm uma prática clínica de extrema importância sobre o quadro, né? E é importante entender que o TDAH vai aparecer basicamente na infância, né? Mas vai seguir a pessoa por toda a sua vida, pela sua vida adulta, né? E ele se caracteriza pela incidência de desatenção, inquietude e impulsividade, né? São três, é o tripé diagnóstico que determina esse quadro clínico, né? Aí você vai olhar para o caso do Fiuk e vai dizer, sim, mas espera aí, ele não parece inquieto nem impulsivo, ele parece um tanto desatento. É porque é também possível acontecer uma associação entre o que a gente chama de desalinho psicomotor, chamado estupor, e o TDAH. Né? Quando isso acontece, o excesso de atividade mental é tão grande na pessoa que ela fica no estado de estupor, que ela fica entorpecida, ela fica mais apática. E claro também que quando ela
faz o uso de algumas medicações até que se chegue na dosagem ideal, também pode acontecer esse estado de entorpecimento, de aparente entorpecimento. Então vamos entender o TDAH como um quadro em que existe um excesso de atividade mental, a pessoa está num turbilhão de movimento mental, de pensamentos, e isso automaticamente causa ansiedade, né? Então é muito comum, é quase que automático e consequente que a pessoa com TDAH tenha crises de ansiedade. Porque é um estado de dificuldade de lidar consigo, com o outro, com o entorno, né? E aí gera esse lendário de que isso é só falta de um cabresto, isso não é doença, isso não é nada sério, não é nada clínico, isso é mau costume, né? É desatenção boba apenas. E não é assim, né? Há estudos, inclusive, que nos mostram que existem comprometimentos e disfunções químicos cerebrais. Por isso que, inclusive, a medicação é recomendada, né? E a gente entra numa outra seara polêmica, que é tomar remédio para questões de ordem psiquiátrica, de ordem psicológica, né? Que todo esse lendário de que quem toma remédio é maluco, e não é isso, tá, gente? O remédio, muitas vezes, ele vai ser importante para conter questões que são neurobiológicas, que são de química cerebral, né? Então, a gente pode, aí mais uma vez eu vou me pautar no que eu chamo de impressão diagnóstica. A gente pode, porque o que se diz é que ele não está tomando a medicação no programa, a gente pode ter aí esse caso de pessoa com TDAH no estado de estupor, né, de entorpecimento, e que também sem a medicação fica num nível de energia muito baixo. Toda essa pressão, né, esse quadro vai também mover a pessoa para um possível episódio de depressão, né? E aí também, mais uma vez, é importante entender que depressão não é frescura, depressão não é fraqueza, tá? Depressão é uma doença mental também, né? E das mais sérias, né? Que é um transtorno caracterizado pelo status de tristeza permanente. Veja bem, status de tristeza, porque não se deve confundir tristeza com depressão, né? A tristeza é um status sintomático da depressão. Porque se eu parto do princípio que eu vou confundir depressão com tristeza, aí vai cair aquela velha história de deixa de besteira, levanta daí, porque tristeza você consegue contornar, você consegue... Não é assim, né? Depressão é uma doença, né? E que no caso aqui do TDAH é agravada por um outro quadro clínico. Então parem, por favor, com essas histórias de bora, levanta. Isso é falta de Deus, gente, não faça isso. Porque a pessoa que já está ali num quadro clínico acentuado, olha uma frase como essa, isso é falta de Deus, isso é falta de força, é fraqueza, a pessoa se sente num tal nível de inadequação que ela vai caminhar para ilações de resolução, de tirar a sua vida, porque aquilo se torna insuportável, né? Psicanaliticamente falando, qual é a questão do paciente com o TDAH, que está associado a um quadro de depressão ou ansiedade? É a perda do lugar do eu, né? Essa pessoa é muito atacada o tempo todo, né, por parte das pessoas que a cercam, né? As pessoas padronizam comportamentos e esperam que todos ajam daquela forma. Então a pessoa começa a se perder de si, né? Ela não consegue fazer parte desse todo padronizado que deve agir dessa ou daquela forma. Então o eu dessa pessoa começa a se esfarelar, né? Então a gente vê no caso do Fiuk ali, dentro do princípio da impressão diagnóstica, numa casa cheia de personalidades muito exuberantes, muito proeminentes, ele, se é verdade, como a assessoria fala, num estado de depressão e ansiedade agravados por um TDAH e sem uma medicação, esse cara se perde completamente o referencial do eu. Sobre isso, nós psicanalistas fazemos intervenção clínica, né? Então, a pessoa se perde de si. Tudo isso para dizer que é preciso ter muito cuidado, então, na mediação dessa pessoa com TDAH, primeiro, entendendo que é um quadro neurobiológico que vai causar, de modo geral, impulsividade, inquietude, desatenção, né?
e que quando está associado a um também diagnóstico de depressão, traz uma prostração que é pesada, que é contundente, que é dificílima de se lidar, e que também, quando é agravado pela ansiedade, porque é uma variante natural do quadro, a ansiedade, né? Tudo fica ainda mais difícil. Né? A ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade é um estado emocional caracterizado pela inadequação, pela sensação de sofreguidão, pela sensação que pode inclusive somatizar. Aí mais um campo que a psicanálise vai atuar. Né? Tudo isso pode levar à somatização. Né? Você vai ter taquicardia, você vai ter uma série de sintomas físicos que são de origem emocional. Então vamos ter alteridade e empatia com o Fiuk, se for esse o caso, e com todo e outro qualquer paciente com TDAH e, sobretudo, TDAH agravado por ansiedade e depressão. Tá vendo? Esse é um programa que nos permite falar sobre isso, sobre assuntos tão sérios e tão comuns e tão disseminados. Né? O número de pessoas hoje no mundo com quadros de TDAH, depressão e ansiedade é gigante, é enorme. Tá bom? Então, mais alteridade e empatia com o Fiuk e com todo e qualquer paciente nesse quadro. A gente se vê no nosso próximo episódio de BBB no Divã.